E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência, então, aqui ao nosso curso de Direito do Consumidor. Estamos estudando cláusulas contratuais abusivas, o famoso artigo 51 do CDC. Então, dando sequência ao estudo dos seus incisos, vamos aí para novas cláusulas abusivas. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, galera, então estamos seguindo aí a sequência dos incisos do artigo 51. O vídeo anterior foi um vídeo longo, né, porque nós nos debruçamos sobre o artigo 51, inciso 4, muita coisa, né, para falar. E agora nós vamos dar sequência aí aos demais incisos, prevendo cláusulas abusivas, novamente repito, em rol exemplificativo. Vem comigo para a lousa. Muito bem, então, dando sequência aí ao artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, vamos lá, né? Nós estamos no inciso 5. Vamos para o inciso 5, quinta cláusula abusiva. Aqui nós temos que é nula aquela cláusula que estabeleça inversão prejudicial. É nula a cláusula contratual que preveja a inversão prejudicial do ônus da prova. Nós já falamos um pouco aqui no canal sobre ônus da prova no direito do consumidor, né? Nós vimos, inclusive, que o artigo 6º, inciso 8 do CDC, ele faz ali uma distribuição do ônus da prova, permitindo a inversão do ônus da prova quando houver verossimilhança da alegação ou hipossuficiência. Então, quando a gente estudou aí o artigo 6º do CDC, nós falamos sobre inversão do ônus da prova. Então, o artigo 6º, inciso 8, permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tá? Muito bem. Agora veja, o que o contrato não pode fazer é prever na sua cláusula uma distribuição do ônus da prova que prejudique o consumidor. Porque o CDC ele tem todo um cuidado com o ônus da prova. Na verdade, são vários dispositivos que nós já estudamos, né? O artigo 12, parágrafo 3º, artigo 14, parágrafo 3º, dispositivo que nós já vimos, né? Então o CDC ele é todo preocupado com a distribuição do ônus da prova para beneficiar o consumidor, né? Que é aí, ao menos na teoria, a parte mais fraca da relação consumerista. Agora, não pode uma cláusula contratual subverter esse sistema. Não pode vir uma cláusula contratual, né? Uma norma aí de ordem, uma cláusula, né? Uma previsão de ordem privada feita pelas partes e prejudicar aquilo que o Código de Defesa do Consumidor teve tanto cuidado, né? Então, às vezes, você vê ali que o contrato, ele tem um ônus da prova que praticamente impossibilita o consumidor de produzir aquela prova, né? Quer dizer, uma distribuição do ônus da prova totalmente prejudicial ao consumidor. O consumidor, às vezes, ele fica, inclusive, impossibilitado de produzir a prova. O que o Poder Judiciário faz? Declara a nulidade dessa cláusula. O STJ vem fazendo isso, tá? Não há nenhum problema, declara essa nulidade da cláusula e pronto, tá? É abusiva a cláusula que inverta o ônus da prova para prejudicar o consumidor, ok? Bem simples. Antes de passar para a próxima cláusula, eu gostaria só de fazer uma retificação. Aqui é o inciso de número 6, tá?
nós acabamos de analisar o inciso de número 6, me perdoem. Eu esqueci que o inciso 5, ele foi vetado, tá? Então, por favor, me perdoem. O artigo 51, inciso 5, ele foi vetado. Então, o que nós acabamos de estudar sobre a inversão prejudicial do ônus da prova é o que está no inciso 6, tá? Faça aí, por favor, essa correção. Passando para o inciso 7, agora, são nulas de pleno direito as cláusulas que determinem a utilização compulsória de arbitragem. Então, utilização compulsória de arbitragem. Tá? Compulsória, ou seja, obrigatória, né? Então aqui, o que o código ele proíbe? Proíbe que o contrato obrigue o consumidor a utilizar a arbitragem. Aqui eu quero fazer só uma observação com vocês que é importante. O Código de Defesa do Consumidor, ele não proíbe a arbitragem, tá? O CDC não proíbe a utilização de arbitragem. Então, a arbitragem, né, só para refrescar aí a memória, as partes, né, os litigantes, eles elegem um terceiro, né, eles escolhem um terceiro, que vai ser o árbitro, né, e esse árbitro, ele vai resolver, vai colocar fim ao conflito, tá? Então, o que acontece? A arbitragem pode ser utilizada no âmbito das relações de consumo. Todavia, o que não pode é que o consumidor seja forçado a se valer da arbitragem. Isso não pode, isso o 51, inciso 7, proíbe, tá? Então, é nula a cláusula contratual que determine a utilização compulsória da arbitragem, tá? Então, repito, pode usar arbitragem. O que não pode é forçar o consumidor a usá-la, tá? O consumidor usa a arbitragem se ele quiser. Partindo para o inciso 8, aqui o inciso 8 nós temos uma cláusula bem importante, tá? Uma cláusula super importante, cai muito em prova. É a chamada cláusula mandato. Cláusula mandato, muito importante, tá? O CDC, artigo 51, inciso 8, diz que é abusiva a cláusula que imponha representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor, tá? Então, inciso 8, repetindo, é nula a cláusula que imponha representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Então, o CDC proíbe a cláusula mandato, tá? O CDC proíbe a cláusula mandato. Então, no que consistiria essa cláusula mandato, né? Sabemos agora que ela é proibida, mas nós temos que saber no que ela consiste. A cláusula mandato é aquela cláusula na qual o consumidor ele autoriza que um terceiro, ou às vezes o próprio fornecedor, tá? O consumidor autoriza que um terceiro, ou às vezes o próprio fornecedor, realize um ato ou um negócio em seu nome na qualidade de representante, tá? Aqui, de novo, você precisa tomar cuidado. No direito do consumidor, é possível que o consumidor atue nas relações consumeristas de forma pessoal ou mediante um representante de sua confiança. Então, pode o consumidor atuar na relação de consumo mediante representante? Pode. Só que esse representante, ele precisa ser escolhido livremente pelo próprio consumidor. Então, o que o CDC proíbe é que o fornecedor, ele imponha
ponha um representante, né, para concluir ou realizar outro negócio jurídico em nome do consumidor. Então, o fornecedor ele não pode, valendo-se aí da sua superioridade, impor representante ao consumidor. Tá? Essa é a ideia. Cláusula mandato, a qual, repito, é proibida, né? Ela consiste nisso. Então, o consumidor, ele tem lá, ele assina um contrato prevendo ali que ele autoriza o próprio fornecedor ou um terceiro a realizar um negócio jurídico em seu nome, tá? Na qualidade de representante. Então, o que não pode é isso. E o STJ tem farta jurisprudência declarando nulidade da cláusula mandato, principalmente no que diz respeito a contratos bancários, tá? Tem contratos bancários, contratos que envolvam, por exemplo, nota promissória, enfim. Às vezes eu posso ter uma cláusula em que o devedor ele autoriza o banco credor a sacar, né, para a cobrança, né, sacar para a cobrança um título de crédito, né, que representa uma quantia em atraso. Então, o que acontece? Nesse caso, não pode. Não pode. O STJ ele tem declarado a nulidade dessa cláusula mandato inserida nos contratos bancários. Então, geralmente, né, nesses contratos bancários, você tem lá a cláusula que o devedor autoriza o banco credor a sacar, né, para cobrança, título de crédito representativo de uma quantia em atraso. Então isso não pode, tá? O STJ tem várias jurisprudências, vários julgados nesse sentido. Existe também uma súmula. Eu não vou comentar sobre essa súmula porque essa súmula ela é mais, digamos assim, comentada no direito empresarial, mas seria a súmula 60 do STJ, tá? Que fala sobre obrigação cambial e procurador do mutuário, enfim. É uma súmula mais estudada no direito empresarial, eu não vou me ater a ela, tá? Vou apenas fazer menção só para comprovar para vocês que o STJ, de fato, tem vários julgados, tem posicionamento confirmando a nulidade, a abusividade dessa tal cláusula mandato. Tudo bem? Então, proíbe-se a cláusula mandato, não pode o contrato prever que o consumidor autoriza um terceiro ou o próprio fornecedor a realizar negócio em seu nome, tá? Na qualidade de representante. Repito, o consumidor pode atuar nas relações de consumo mediante representante, mas esse representante tem que ser de confiança do consumidor e escolhido livremente por ele, tá? Maravilha. Passando então para o inciso de número 9, tá? Inciso de número 9. São nulas as cláusulas que deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Então aqui nós temos a conclusão do contrato, né? Conclusão do contrato a critério exclusivo do fornecedor. Então aqui é o seguinte, o contrato de consumo não pode ter cláusula, né, que confere ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato e, ao mesmo tempo, obrigar o consumidor a tudo. Então, não pode ter cláusula no contrato de consumo que permita ao fornecedor concluir ou não o contrato e obrigue o consumidor a terminá-lo, né? Então, conclusão da história. Aqui o que o código procura preservar é o equilíbrio entre as partes contratantes, tá? O equilíbrio entre as partes contratantes, que é, sem sombra de dúvida, aqui o principal, tá bom? Então, cuidado aí com essa conclusão
do contrato a critério exclusivo do fornecedor, tá? Temos mais uma cláusula nula, temos mais uma cláusula abusiva. Então, o contrato de consumo não pode prever lá, o fornecedor pode concluir o contrato ou não, mas o consumidor é obrigado a concluir. Então não, né? Isso que não pode, você estaria colocando o fornecedor numa posição muito superior ao consumidor, tá bom? Muito bem, meus caros, então agora vamos fazer um vídeo um pouco mais curto, né? Trabalhamos algumas cláusulas abusivas, só peço aí desculpas pelo pequeno equívoco. Lembre-se que o 51, inciso 5, ele foi revogado, por isso que nós pulamos aí para o inciso 6, tá bom? Próximo vídeo a gente continua com mais cláusulas abusivas. Até lá!